no termo da competição, mas graças a Deus o Papai do Céu nos abençoou aí. E agora é comemorar e ver os outros resultados aí que vai dar, se Deus quiser. Então vamos estar aí fechando. Esperava essa reação da torcida assim? Não, estávamos pensando nisso, mas foi mais do que nós estávamos pensando. Então isso é um motivo de felicidade, muito feliz. Agradecer primeiramente ao Pai do Céu, que vem abençoando a nossa equipe, minha família, minha esposa, todo mundo que me apoiou. Nos momentos difíceis que eu passei, 10 jogos fiquei fora, por de lesão, mas sou guerreiro, graças a Deus. Hoje está dando um pouco de mim para ajudar a equipe, estou muito feliz. E agradecer esse grupo maravilhoso que está de parabéns, que nunca desistiu, sempre acreditou. Tá ótimo, obrigado. Pode ir lá comemorar com o restante do grupo. O pessoal está fazendo a maior festa aqui no Maracanã, Luiz. Muito bem, Luciana. E partindo do Botafogo, o jogo que vai ter o segundo tempo inteirinho, está valendo para o Atlético G3. Se o Vasco ganha o jogo, o Vasco se salva e bota o Botafogo em terceiro. Atenção, imagens agora ao fim da Fonte Nova. O Fluminense está terminando com a bola rolando, mas com o time já rebaixado. Você viu o Rafael Sobis, um dos destaques do time da temporada. O Bahia está no ataque. São os últimos instantes do Fluminense na Série A. O ano que vem vai jogar a segunda divisão. Fernandão para fazer um corte lá atrás. Bola sobra com o Talisca. Mais dois. Vamos, portanto, a 47 informa o Marcelo Correge. Aí o Fluminense. A assistente está marcando só saída de bola, que favorece o time do Bahia. Obviamente que o torcedor do Fluminense vai amargando o quarto rebaixamento de sua gloriosa história. Será um ano muito difícil para o Fluminense na segunda divisão do futebol brasileiro. Todo o planejamento é diferente na segunda divisão. Para o gigante não é um bom negócio cair para a segunda divisão. O choro do torcedor é a paixão aflorando. Obviamente, os torcedores estão cabeçados. Marcelo Corrente. E o jogo do Rafael Sobis ali no meio do gramado, o Fernandão, centroavante do Bahia, controlando. Está ali perto do Sobis também o Edinho. Vamos ouvir o Wagner, que é o primeiro jogador do Fluminense a chegar aqui. Muito bom. Sofreu muito durante esse ano. Muitas coisas dessa campo que pesou dentro. Mas vai ser ano de reformulação. Tudo vai ser pensado para que o Deus não aconteça novamente. E levantar a cabeça. Vai ser um ano longo, uma virada de ano de muitas críticas. Mas a gente está aqui para aguentar. E agora a gente caiu. Quem ficar no clube vai levantar a cabeça para subir. Wagner, tem um temor generalizado, muito monte de jogadores importantes saindo, porque o time está na segunda divisão. O que você imagina que vai acontecer, até pela sua competência dos jogadores? Vai ter reformulação. Vamos pensar, vai trocar muitas coisas, muitos jogadores. Então, quem ficar vai ter que honrar a camisa. Vai ter uma caminhada árdua aí para botar primeiro. Mas se a gente não vencesse hoje e o resultado acontecesse lá fora, iria ser. Mas infelizmente aconteceu. Então, quem ficar vai ter que trabalhar esse ano de 2014 aí que vai acontecer. O jogo determinou a queda do Fluminense. Resultado negativo do Fluminense. É todo campeonato, né? Uma só partida, não que define. Foram as coisas que aconteceram. Com um ano difícil, esse campo foi muito complicado, muita coisa errada, infelizmente aconteceu depois de um ano maravilhoso, como foi o ano passado. A gente sabe que o futebol tem disso. Ô, Wagner, se você fala coisas erradas, você pode ser um pouco mais explícito, a questão do salário, isso foi. Não posso falar, não cabe a mim falar, cabe a mim jogar. E o que aconteceu durante o ano deu pra se ver. Mas isso aí é coisa interna que a gente vai resolver para que o erro não aconteça novamente. Sim, Wagner. Vou tentar ouvir o Gum, que é um dos jogadores mais representativos desse elenco do Fluminense. Ele está aqui conversando com a equipe de televisão do Sport TV. Vamos ouvir o Gum, zagueiro do Fluminense. Eu ouvi o clube. Eu sei que cada sofrimento do nosso torcedor, porque nós também estamos sofrendo, nossa família também. Eu acho que todos nós temos que assumir a sua parcela de culpa. No ano passado sim fomos campeões e hoje ano, um ano onde não foi bom e estamos caindo. Tem que ter aprendizado, não estou dando culpa a ninguém, mas cada um assume sua parcela de culpa e temos que levantar a cabeça, porque nós lutamos. Aqueles que esteve em campo, tem boa casa também, alguma vez de jogadores, outras muitas lesões que, por conta dessa venda, ninguém esperava o que ia acontecer. E o Fluminense não caiu nesses últimos jogos. Eu, durante o campeonato, principalmente, quando jogamos com a equipe muito
foi aberto hoje. Tem a menina na frente buscando títulos que a tristeza, o choro hoje pode virar alegria amanhã. Aí o depoimento do Gum, último jogador do Fluminense a deixar o campo aqui da Ponte Nova, Luiz Roberto. Muito bem, correto. É importante a gente destacar, né, que os depoimentos do segundo rebaixamento dos anos do Fluminense, como aconteceu com o Palmeiras, eles mudaram muito nos últimos anos. Aquele conceito de desespero passou. Agora é juntar os cacos. Luciana Agra está aí dividindo tela com a gente, está no Maracanã, um lado feliz desse futebol carioca, protagonista da última rodada. Diga lá, Luciana. Lado feliz, o Oswaldo de Oliveira ficou agora um pouquinho preocupado aí com o resultado de Vasco e Atlético Paranaense, mas mesmo assim está satisfeito com essa eficiência do Botafogo nessa última partida. G4 já está aí, pelo menos momentaneamente. Bom, é uma confusão muito grande, né, de sentimentos nesse momento e precisa se equilibrar e pensar um pouco. Acho que a equipe hoje fez uma partida excelente, irrepreensível, como aquelas que vinha fazendo no início do campeonato. E acho que foi uma vitória muito merecida. E se vier realmente, como eu acho que a classificação no G4, eu acho que isso é muito merecido para todo pelo trabalho aqui. Comissão técnica, pessoal de apoio, jogadores, a diretoria hoje a torcida do Botafogo. Eu ainda não tinha visto isso, né? Eu, com 2 anos de Botafogo, ainda não tinha conseguido sentir esse prazer que eu senti hoje. Quando eu entrei aqui, que eu vi, eu sabia que nós íamos ganhar, porque eu acho que de repente isso foi o elo que faltou o tempo todo. O tempo todo, né? Como nós jogamos em volta redonda, como nós decidimos, como nós fomos massacrados pelas torcidas adversárias, com o Cruzeiro, com o próprio Criciúma. E hoje é uma satisfação imensa saber que a torcida acreditou nos jogadores, acreditou no trabalho e principalmente na diretoria do Botafogo. Agora, Oswaldo, nessa rodada, Fluminense rebaixado oficialmente e o Vasco momentaneamente rebaixado. Triste para o futebol carioca? Muito triste, eu fico muito triste. São 2 clubes que eu trabalhei, que eu tenho amigos e que estão do Rio de Janeiro. Né? Eu, acima de tudo, torço pelas equipes cariocas. Isso aconteceu. Você tem que seguir agora para a entrevista coletiva. Agora, essa semana falou-se muito sobre a possibilidade de saída do Botafogo. E aí, fica ou vai? Outra coisa, agora é o jogo. Esse é um assunto de interesse do Botafogo e meu que nós vamos discutir. Cada um tem o seu interesse e nós vamos ver o que faz. Obrigada. Luiz? Muito bem, Luciana, muito bem. O lado alegre do futebol do Rio na tarde desse domingo, né? Ainda temos 45. Quero chamar a sua atenção pelo seguinte, ó. Criciúma, Botafogo, Atlético Paranaense e Vasco estão envolvidos diretamente no segundo tempo, que você vai acompanhar daqui a pouco. Se o Vasco virar, o Atlético cai para 4, o Botafogo garante Libertadores, o Criciúma vai para a segunda divisão e o Vasco escapa. É só um exemplo que esses 45 minutos estão reservando para todos. Mas agora tem uma imagem para algum momento do jogo desse. Foi muito feliz o depoimento que ele deu agora há pouco no repórter Marcelo Torres. Mas o capitão Fred, numa cabine de televisão, chorando ao deixar o estádio da Ponte Nova. Bom, do Fluminense, ele foi o maior jogador da temporada passada, o Cavalieri, foi o artilheiro do campeonato, conquistando o título para o Fluminense. E no ano seguinte, isso acontece pela primeira vez na história do futebol brasileiro, o atual campeão que havia conquistado o último campeonato, rebaixado no ano seguinte. O teve foi muito feliz